Meus pais não me querem em eventos familiares até que eu tenha um anel no dedo, mas agora estão me colocando um anel no dedo e eu não os quero no meu evento. Eu, de 28 anos, estou com meu namorado Orson, que é um ano mais velho que eu, há cerca de 4 anos. Durante o último ano e meio temos mantido um relacionamento à distância porque infelizmente tive que me mudar para outra cidade por um projeto em que estou trabalhando. No entanto, apesar de tudo conseguimos fazer funcionar e temos a intenção de nos casar no futuro, mas por enquanto estamos focados em outras coisas, como nossas profissões. O casamento é algo que já discutimos, mas pode esperar, não é exatamente uma prioridade para nós e acho que está tudo bem. Não entendo por que meus pais têm um problema tão grande com isso. Nos últimos meses, sempre que os via ou falava com eles traziam à tona o assunto do meu casamento. Diziam que queriam que eu me casasse porque estou com esse rapaz há 4 anos, e além disso, já estou perto dos 30. Segundo eles, se eu quero me estabelecer, formar uma família e tudo mais, este é o momento certo e não há razão para continuar esperando. Tentei explicar várias vezes que neste momento nosso trabalho é mais importante, não posso voltar para casa antes que meu projeto termine, o que levará de 6 a 9 meses. Assim que tudo estiver terminado voltarei para casa, então Orson e eu discutiremos nosso futuro e talvez fiquemos noivos depois disso. Levará alguns meses a mais para planejar o casamento, mas não nos importamos em levar as coisas com calma. Para nós o casamento não é uma urgência, é simplesmente uma formalidade com a qual eventualmente teremos que lidar, e é só isso. Sabemos que nos amamos, não precisamos de um certificado de casamento para provar isso para ninguém e não entendo por que meus pais não entendem isso. Eles faziam um escândalo sempre que falávamos sobre o assunto e isso estava me cansando, então comecei a ligar menos para eles e a ignorá-los mais. Na semana passada liguei para eles para desejar um feliz 30º aniversário de casamento e também para dizer que iria à festa no fim de semana. Mais uma vez eles trouxeram à tona o assunto do meu casamento e disseram que eu deveria considerar seriamente desistir do meu trabalho. Senti que eles estavam ultrapassando os limites, então disse a eles que era por isso que eu quase não falava mais com eles. Terminamos em uma grande discussão e no final eles me disseram para não me incomodar em comparecer a mais eventos familiares até que eu tivesse um anel no dedo porque já era vergonhoso para eles. Eles estavam cansados de ter que dizer a todos que ainda éramos apenas namorados e que nem sequer estávamos noivos. Doeu muito ouvir isso, mas antes que eu pudesse responder eles simplesmente desligaram na minha cara. Liguei para Orson depois disso e acabei chorando um pouco porque realmente me machucou, mas ele me consolou e depois me senti melhor. Mesmo assim fui para casa naquele fim de semana porque já tinha planejado e queria ver Orson. No dia da festa eu estava em casa à tarde. Algumas horas depois que a festa tinha começado meu avô me ligou para perguntar por que eu ainda não tinha chegado já que não sou das netas que chegam atrasadas, especialmente em um evento organizado pelos meus pais. Então tive que contar a verdade ao meu avô, que é pai do meu pai e de quem sou muito próxima, por isso ele estava preocupado comigo. Além disso, fazia um tempo que ele não me via. Depois da nossa conversa ele simplesmente disse entendo quando terminei de contar tudo e depois me disse que me ligaria depois da festa. Mais tarde descobri tudo o que aconteceu no evento dos meus pais. Poucos minutos depois de falar comigo por telefone ele decidiu fazer um discurso na festa e não falou sobre meus pais, mas começou a falar sobre mim, mais importante, sobre como meus pais estavam me pressionando para casar. Como se meus pais tivessem recebido uma cabra da família do meu futuro marido e eu fosse obrigada a casar para retribuir o favor. Meus pais estavam dizendo para quem perguntasse, incluindo meu avô, que eu simplesmente estava atrasada. Essa era a desculpa deles para minha ausência, mas então meu avô contou a todos a verdade e meus pais não ficaram nada bem quando a história real foi revelada. Então, todos na festa começaram a olhar feio para eles enquanto meu avô falava e a cereja do bolo foi quando ele terminou seu discurso dizendo que meus pais me chamaram de vergonha só porque eu não estava casada aos 28 anos. Simplesmente porque eles sentiam que estavam sendo julgados por um bando de perdedores na família que não tinham nada melhor para fazer do que criticar a vida dos outros. Mas na verdade ele estava mais orgulhoso de mim do que jamais esteve do meu pai. Pelo menos eu consegui me tornar independente e não precisei da ajuda do meu pai para conseguir um emprego. Meu avô chamou meus pais de estúpidos e disse que eles não seriam ninguém se seus próprios pais não os tivessem apoiado. Porque ao contrário de mim, eles nunca se concentraram no trabalho. Estavam sempre muito ocupados tentando impressionar os outros e por isso durante anos dependeram dos pais para se manter, criar os filhos e até comprar a casa deles. Ele disse que eles deveriam ter vergonha de si mesmos em vez de terem vergonha de mim, então ele foi embora junto com outras pessoas que estavam saindo da festa. Meus pais me ligaram imediatamente para me xingar. Isso aconteceu há alguns dias e eles estão muito chateados comigo porque eu sei o quão temperamental meu avô é. Então eu poderia ter inventado alguma desculpa para que ele não ficasse assim no meio da festa. No entanto, decidi bancar a vítima e provoquei meu avô a fazer o que fez, o que não só mudou o clima da festa, mas também fez com que muitas pessoas fossem embora. E não bastasse serem irracionais com todos esses argumentos. Eles também querem que eu convença meu avô a emitir um pedido formal de desculpas a todos que compareceram à festa porque muitas pessoas foram embora rapidamente após o discurso sem que meus pais pudessem dar a versão deles dos fatos ou tentar acalmar os ânimos. Neste ponto não me sinto culpada porque sempre me ensinaram que a verdade é o mais importante e eu só disse a verdade. Se meus pais têm um problema com isso talvez o problema seja eles e não vou convencer meu avô a pedir desculpas se ele não sente que fez nada de errado. O que acho que ele pensa e quer manter suas palavras, é decisão dele. Não vou dizer a um homem adulto o que ele tem que fazer, ainda mais depois de tudo que ele fez pelos meus pais. Ele merece dizer o que quiser na festa e ir embora, e se eu tivessem levado no ar enquanto gritavam o nome dele melhor ainda. Essa é a minha história com meus pais. Edição
Pensei que o discurso do meu avô esclarecia muitas coisas, mas vejo que vocês querem mais contexto. Basicamente, meus pais se casaram muito jovens, por volta dos 24 anos. Naquela época, eles estavam apenas começando em suas respectivas carreiras e dependiam muito dos pais para quase tudo. Quando me tiveram, estavam passando por dificuldades financeiras porque não eram bons em economizar, então seus pais tiveram que emprestar dinheiro a eles repetidamente. Depois do meu nascimento, eles começaram a depender ainda mais dos pais, com um bebê e tudo mais, e pelo que ouvi faziam isso sem nenhuma vergonha. Obviamente nunca mencionei isso aos meus pais porque sei que é um assunto vergonhoso para eles agora. Claro, meu pai conseguiu ter algum sucesso na vida, mas levou muitos anos e muita ajuda do meu avô. Meu avô permitiu que meu pai assumisse sua empresa há apenas alguns anos, mas só depois que ele provou ser competente o suficiente para administrá-la. Não é uma grande empresa, apenas alguns funcionários, mas este foi um grande salto de fé do meu avô em deixar seu bebê com ele. Eu não me interesso por esse tipo de trabalho e tenho que dizer que tudo que meu avô disse sobre eu ser uma pessoa que se fez sozinha é completamente verdade. Depois de me formar na universidade, recebi muito pouca ajuda dos meus pais e nunca pedi. Me orgulho disso e definitivamente me orgulho de não ser como eles. Claro, nunca joguei isso na cara deles porque não quero ser essa pessoa, mas fico feliz que meu avô tenha dito algo. Não entendo por que eu deveria me sentir mal por isso, não é como se ele estivesse mentindo. Meus pais tentaram me fazer sentir mal por priorizar minha carreira em vez do casamento. É verdade que eles se importam demais com o que os outros pensam deles, o que é estranho já que deveriam estar mais preocupados comigo do que com a opinião de outras pessoas. De qualquer forma, algumas coisas eram bastante privadas e meu avô decidiu expô-las. Basicamente é por isso que meus pais estão bravos agora. Atualização. Voltei ao trabalho, só estive em casa no fim de semana. E claro, tenho mantido contato com meu avô desde a festa. Não mencionei isso na minha publicação original, esqueci, mas conversei com ele sobre o que aconteceu, o discurso que ele fez e tudo mais. Como esperado, ele não se arrepende de nada, foi bem direto e contundente sobre o assunto. Ele me disse que depois de falar comigo na festa ficou indignado, não podia acreditar que meus pais tivessem me dito algo assim, especialmente eles. Embora meu avô não seja uma pessoa impulsiva, eles tiveram vários dias para se desculpar caso tivessem dito algo sem pensar, mas não o fizeram. Então fica claro que pensaram 100% nisso. Não é como se eles não tivessem tido a oportunidade. Eles tiveram alguns dias antes da festa para conversar comigo, resolver as coisas, se desculpar e se retratar, mas escolheram não fazê-lo porque para eles a opinião de um monte de parentes que vi 2 vezes na vida sobre meu casamento era mais importante do que o que eu queria para mim. Ele não podia suportar isso porque para ele era simplesmente repugnante e patético. Quando contei a ele que depois que ele saiu meus pais me ligaram para me xingar e me culpar por tudo, ele me disse para não me preocupar com o que eles pensam porque a única coisa em que eles pensam é neles mesmos. Meu avô também não se arrepende do que disse. Seu único arrependimento é não ter tido mais tempo para pensar em um discurso melhor, mas eu disse a ele que o que ele fez foi muito bom já que a reação dos meus pais não tem preço. Quanto aos meus pais, não vou mais falar com eles, pelo menos até que eles me peçam desculpas e terão que fazer isso sinceramente. Até lá eu os silenciei e não vou responder a nenhuma das mensagens ou ligações deles. Faço isso pela minha paz de espírito. Atualização 2. Para que vocês saibam das datas, já se passaram 2 semanas desde que falei pela última vez com meus pais e durante todo esse tempo não me preocupei em verificar nenhuma de suas mensagens. Hoje foi um dia tranquilo no trabalho e por curiosidade finalmente decidi olhá-las. A maioria dizia a mesma coisa, que estavam desapontados comigo, que nunca esperavam que eu me comportasse dessa maneira, listaram o quão má filha eu era e blá blá blá. Neste ponto não me machuca mais, depois da minha conversa com o avô. Por esta razão, não dei muita importância e voltei ao trabalho. Por uma coincidência incrível, hoje também foi o dia em que meus pais decidiram entrar em contato com Orson. Não entendo por que eles sentiram a necessidade de fazer isso porque até este momento, além de me consolar, ele não estava envolvido em nada. Não acho que ele tenha se sentido muito mal por perder a festa dos meus pais porque fazia muito tempo que não estávamos na mesma cidade. Eles ligaram para ele e começaram a procurar uma maneira de fazê-lo se sentir mal dizendo que sempre o trataram como um filho, que o aceitaram na família sem questionamentos e que sempre foram bons com ele. E devido a tudo isso afirmaram que agora como seu futuro genro era seu dever me fazer entrar em razão e me convencer a responder às mensagens deles. Disseram que ele devia isso a eles. Orson é uma pessoa bastante tímida e que evita confrontos, então não disse muito a eles. Apenas ouviu e antes de desligar disse que falaria comigo. E ele o fez, mas não tentou me pressionar nem provocar nada, apenas me contou o que aconteceu. No entanto, pelo tom de voz dele pude perceber que ele se sentiu realmente insultado pela forma como meus pais falaram com ele. Sei exatamente o que deve ter acontecido. Sei que eles não o insultaram diretamente nem gritaram com ele, mas eles têm uma maneira de falar, essa forma condescendente e irritante de se dirigir às pessoas com superioridade. Sei disso porque sofri isso a vida toda. Fiquei muito irritada por eles terem decidido envolver Orson nisso porque ele não tinha nada a ver com isso. Era entre minha família e eu. E sim, Orson é minha família, mas em um sentido completamente diferente, embora para meus pais não seja assim.
Então não sei por que o envolveram nisso quando, segundo eles, não havia um anel no meu dedo. Mais importante ainda, é absurdo que eles pensem que ele pode fazer algo a respeito. Ele não é meu chefe, assim como eu não sou a chefe do meu avô. Não podemos nos obrigar mutuamente a fazer coisas. Por que é tão difícil para eles entenderem isso? Eu já estava um pouco irritada depois de ler as mensagens deles e depois que isso aconteceu fiquei ainda mais irritada. Então decidi dar a eles exatamente o que eles queriam. Liguei para eles para conversar e esclarecer as coisas de uma vez por todas. Assim que disquei, eles atenderam imediatamente. Era como se estivessem ao lado do telefone com o dedo pronto para apertar o botão de atender quando a ligação entrasse, mas eu também estava pronta. Então eu ia falar primeiro. Deixei claro que eles não tinham o direito de envolver Orson nisso. Era entre nós e eu agradeceria se eles se comportassem de maneira digna e mantivessem assim. Também os confrontei por terem falado com Orson como se ele devesse algo a eles, porque ele não deve nada a eles. Eles não fizeram nada extraordinário por ele, apenas foram educados, como seriam com qualquer convidado, e como isso é simplesmente cortesia básica. Não significa que eles fizeram algum favor especial. Eles também não o aceitaram realmente em nossa família de uma maneira significativa, e essa história de que ele é o futuro genro deles tinha que parar. Eu disse a eles que eles realmente precisavam dar um passo atrás e que era absurdo que depois de tudo o que aconteceu eles ainda não tivessem aprendido a lição, que parassem de se obcecar com meu casamento, com minha vida amorosa e com tudo relacionado a isso, e que simplesmente me deixassem em paz. Imediatamente eles começaram a discutir. Para eles minha falta de alma ou amor por eles, meus pais, se refletia na forma como eu agia, que eu estava agindo de maneira horrível com eles e que nunca esperavam esse comportamento de mim. Mas eu simplesmente repeti o que meu avô me disse, que se eles não tiveram problema em me machucar dizendo que eu não deveria comparecer aos eventos familiares a menos que estivesse noiva, e se eles não se preocuparam com como isso me fez sentir, então eu também. Não me preocupava se o que eu fazia ou dizia os machucaria, mas eles tinham outra tática. Mas como todas as do arsenal deles, se tratava de me manipular, mas eu já conheço todas as táticas deles. Não é minha primeira batalha, embora esta tenha se transformado em uma guerra familiar porque meu avô e outros parentes se uniram. Mas não sei quais países cada um representaria, alguns como meu avô mais confrontadores, e outros simplesmente os apoiando, mas sem dizer muito. Minha mãe disse que tudo que ela tinha para mim eram boas intenções, queria me ver casada com um bebê e todas as coisas boas que o casamento traz, que ela só estava tentando me dar aquele empurrão para que eu finalmente desse o salto para o meu casamento. Obviamente ela estava exagerando, tentando me fazer sentir culpada de propósito, mas eu não caí na armadilha. Disse a ela que se ela realmente quisesse o melhor para mim teria respeitado minha postura em vez de tentar me pressionar constantemente. Mas era isso que ela e meu pai estavam fazendo o tempo todo. Mas eu não sou um rebanho de ovelhas e esse era o verdadeiro problema. Eles não só queriam que eu seguisse ordens como quando era criança, que eu não questionasse nada, que eu não formasse minhas próprias opiniões, que eu não pensasse por mim mesma, e agora que eu não os obedeço cegamente me transformei na pior pessoa que está destruindo meus pais. Lembrei a eles que nos últimos meses eu tinha dito muitas vezes que estava longe a trabalho, que as coisas já eram difíceis para mim, que meu trabalho era exaustivo e que liderar uma equipe não era exatamente um passeio no parque. Eu faço o meu melhor, mas mesmo assim no final do dia chego a uma casa vazia, sinto falta da minha casa, sinto falta de todos. Não é como se eu gostasse de estar longe, mas eu tenho que fazer isso porque esta é uma grande oportunidade e Orson entende, que é a pessoa que mais me importa em tudo isso. Ele respeita minhas decisões e se ele está bem com isso, por que é tão difícil para eles, meus próprios pais, entenderem? Não é como se eu fosse me casar com eles, eles deveriam ser ainda mais compreensivos porque sabem que estou fazendo algo difícil. Em vez disso tiveram a audácia de me dizer para desistir do meu trabalho e voltar para casa para casar. E depois o quê? Eles sequer se deram ao trabalho de pensar nisso? Disse a eles que não queria terminar como eles, pedindo dinheiro emprestado aos pais sem pensar no futuro, preocupando-se apenas com o que os outros pensavam deles. Eu não era assim e nunca queria ser. E como eles não podiam respeitar isso, o melhor que podiam fazer era simplesmente ficar fora da minha vida. Minha mãe chorava muito enquanto dizia algo sobre eu ser a filha dela e que não queria me machucar. Meu pai teve que pegar o telefone. Disse que o que eu tinha dito era imperdoável, que eu tinha que me retratar ou eles nunca mais falariam comigo. Eu disse que me parecia bem, era a melhor oferta que eu tinha recebido em meses e foi assim que tudo terminou. Eles desligaram o telefone e me bloquearam de todos os lugares. E honestamente, não me importo. Aqui não haverá um final para minha atualização onde eu diga que vou sentir falta deles ou que me sinto mal porque não sinto. O que eu sempre quis é que eles me deixassem em paz e é exatamente isso que eles me ofereceram, o que eu não vou recusar. Atualização 3. Passaram-se alguns dias desde que meus pais me bloquearam em todos os lugares. No dia seguinte liguei para meu avô e contei tudo o que tinha acontecido. Ele me ouviu atentamente e quando terminei simplesmente me disse que estava orgulhoso de mim. Se era necessário ouvir alguém para saber se o que fiz era o certo, esse alguém era meu avô. Depois disso me ocupei com o trabalho e esqueci o assunto, mas esta manhã meu avô me ligou novamente e me disse que na noite anterior houve muito drama com meus pais. Aparentemente eles apareceram na casa dele sem aviso prévio e começaram a acusá-lo de ser quem estava me instigando o tempo todo. Então aqui estamos nós de novo. Meus
Meus pais não conseguem me convencer a ser sua fiel serva, então precisam assediar outras pessoas. Primeiro eles tentaram que eu falasse com meu avô para convencê-lo a se desculpar publicamente pelo discurso que ele fez no aniversário deles, mas já se passaram semanas e duvido muito que alguém se importe com esse pedido de desculpas a esta altura. Além disso, meu avô já deixou muito claro que não pretende se desculpar sob nenhuma circunstância. Esse barco já zarpou e está em outro porto. Agora, todas as estratégias deles giram em torno da manipulação. Diria que o que muda unicamente é a pessoa a quem está direcionada. Eles tentaram comigo e agora tentaram com meu avô. Para um exemplo, basta ver o que fizeram. Em vez de tentar que eu convença meu avô a se desculpar, agora tentam que ele me convença a pedir desculpas a eles. Então foram à casa dele. O acusaram de me provocar, de lavar meu cérebro e de me manipular para que eu me afastasse deles. Disseram a ele que agora era sua responsabilidade consertar as coisas e me fazer pedir desculpas e voltar a me dar bem com eles. Quando meu avô disse a eles que não ia fazer isso, que na verdade tudo o que ele tinha dito era verdade e que talvez eles devessem refletir sobre suas ações em vez de tentar me manipular, meu pai perdeu o controle. Começou a gritar na cara do próprio pai que lhe deu um bom emprego, um lugar onde pode ganhar um bom dinheiro sem se esforçar muito. Não é um erro grave, é um erro gravíssimo. A situação ficou tão tensa que meu avô realmente pensou que meu pai ia empurrá-lo ou até mesmo agredi-lo de alguma forma. Não chegou a tanto, mas só porque minha mãe o impediu no último segundo. Mesmo assim ele não parou de gritar. Simplesmente continuou explodindo contra meu avô dizendo as coisas mais horríveis. E o mais louco de tudo, mesmo depois de tudo isso eles ainda esperavam que meu avô os ajudasse. Depois de ouvi-los gritar por aquilo que deve ter parecido uma eternidade, meu avô finalmente disse a eles que se eles não fossem embora ele chamaria a polícia. Isso finalmente os fez recuar e eles foram embora. Mas toda a situação foi incrivelmente preocupante. Depois de ouvir tudo isso percebi que precisava avisar Orson, porque se meu pai foi capaz de aparecer na casa do meu avô para armar uma briga, quem me garante que ele não faria o mesmo em nossa casa? Então liguei para Orson para avisá-lo, mas acabou que era tarde demais. Meus pais já tinham estado em nossa casa. Orson me contou que na noite anterior eles foram à nossa porta. Quando perguntei a hora exata, percebi que eles provavelmente foram lá depois que meu avô os expulsou de sua casa, mas com eles se comportaram de uma maneira muito diferente. Ao contrário de como trataram meu avô, com Orson foram incrivelmente amáveis e nada agressivos. Ele os deixou entrar e imediatamente começaram a se desculpar por tudo que tinham dito na última vez que conversaram. Disseram que realmente o consideravam um filho e que estavam felizes por estarmos juntos há tanto tempo. Mais manipulação. Muda o alvo. Mas claro que não puderam evitar a mesma desculpa de sempre, que tudo o que sempre quiseram era que nos casássemos porque na mente deles era o que devia acontecer e seria o melhor para mim. Depois começaram a reclamar que eu simplesmente não entendia que eles só queriam o melhor para mim. Disseram que eu estava sendo teimosa e cabeçadura. Claro, Orson me defendeu, mas em vez de discutir com ele, meus pais simplesmente assentiram e fingiram concordar com tudo o que ele dizia. Tentaram usar a carta da diferença geracional dizendo que eles simplesmente tinham outra mentalidade porque pertenciam a uma geração mais velha, o que cria um paradoxo espaço-tempo porque parece ainda mais velha que a do meu avô. Depois começaram a contar sobre a grande briga que tive com eles na última vez que conversamos, como se Orson não soubesse toda a história. Obviamente eu já tinha contado tudo a ele, então isso não era nada novo para ele, mas meus pais tentavam distorcer a situação para se fazerem de vítimas. Diziam que embora tivessem sido rudes comigo, o que eu disse a eles tinha sido muito pior, que fui muito desrespeitosa com eles, e mais uma vez começaram a dar indiretas de que queriam que Orson falasse comigo e me convencesse a pedir desculpas, e Orson simplesmente se fez de desentendido e não disse nada. Acho que depois de um tempo meus pais se cansaram de esperar que ele dissesse o que queriam ouvir porque no final simplesmente desistiram. Antes de irem embora disseram que realmente apreciariam se ele os ajudasse a fazer com que eu falasse com eles e pedisse desculpas, mas claro que ele não prometeu nada, apenas os ouviu. Ele me disse que o plano dele era me ligar naquela mesma noite para contar o que tinha acontecido, mas quando eles foram embora já era hora do jantar, então ele se distraiu com outras coisas. Na verdade ele estava prestes a me ligar esta manhã, mas eu me antecipei. Depois de conversarmos sobre tudo isso eu disse a ele que na próxima vez que meus pais tentarem contatá-lo o melhor que ele pode fazer é ignorá-los completamente. Ele concordou com essa ideia, inclusive já planejava fazer isso. Ele me perguntou qual outra pessoa eles vão tentar recrutar para manipular. Atualização 4. Se passaram algumas semanas desde que meus pais apareceram na casa do meu avô e depois na minha. Após toda aquela bagunça eles não tentaram mais entrar em contato com meu avô, mas continuaram tentando se comunicar com Orson. No início Orson os ignorou como tínhamos combinado. Após aquela visita que mencionei na minha última atualização ele parou completamente de deixá-los entrar. Nas primeiras vezes que eles apareceram ele simplesmente fingiu não estar em casa, mas depois da terceira vez ele se cansou. Quando eles tentaram novamente ele finalmente os confrontou. Disse diretamente que não havia nada que ele pudesse fazer por eles porque eu já tinha tomado minha decisão e não me arrependia, e além disso, ele também não acreditava que eu tivesse algum motivo para me arrepender. Pela forma como ele falou ficou mais do que claro que ele não ia falar comigo em nome deles, nem tentar me convencer a pedir desculpas, nem a fazer o que quer que eles quisessem que eu fizesse. Mas em vez de aceitar a realidade meus pais simplesmente voltaram a aparecer. O que Orson não lhes disse é que na próxima vez não haveria uma explicação, mas sim que ele chamaria a polícia, e foi isso que ele fez. Ele os deixou tocar a campainha por um tempo sem abrir enquanto chamava a polícia, e quando se certificou de que eles estavam chegando saiu para entretê-los um pouco. Essa conversa foi
foi semelhante às outras, meus pais manipulando Orson dizendo que ele não ia fazer isso. Finalmente a polícia chegou. Orson disse a eles que já tinha se cansado de entretê-los, que a partir de agora a polícia se encarregaria deles. Depois perguntou aos oficiais se a presença dele era necessária, e eles disseram que não porque na ligação ele já tinha dado todas as informações necessárias. Então ele se virou, fechou a porta e seguiu com a vida dele. Meus pais foram levados para a delegacia onde todos os dados deles foram registrados e eles receberam um aviso para pararem de assediar Orson. Isso foi o que meu avô me disse. Ele está acompanhando o caso policial dos meus pais. Ele também me disse que já posso contar isso. Embora eu tenha mencionado brevemente em outra atualização anterior, meu avô já removeu meu pai do cargo e encontrou um substituto porque ele não quer a responsabilidade. Ele perguntou a Orson se ele queria ser o substituto, mas ele também disse que preferia continuar explorando o que sua carreira poderia lhe oferecer. Não pensem que estamos desperdiçando uma oportunidade milionária. É apenas um negócio familiar que tem sido muito rentável para meu avô e tem sido também para meu pai até recentemente, mas nenhum de nós dois se sente atraído pela ideia de administrar uma empresa. Atualização 5. Trago a vocês as repercussões que meus pais tiveram após a perda da empresa. Bem, não foram boas, mas agora não sei quem eles estão manipulando porque com meu avô eles não conseguiram. Eles tentaram fazê-lo devolver o emprego do meu pai, mas a única coisa que conseguiram foi que ele chamasse a polícia quando eles apareceram na casa dele, e eles fugiram antes que a polícia chegasse já que esta seria a segunda vez deles e não seria apenas um aviso. Suponho que agora é hora de usarem seus truques de manipulação com alguém que possa dar-lhes um emprego. No final não foi uma ideia tão boa para meus pais se casarem tão jovens porque isso lhes trouxe consequências muito ruins a longo prazo. Vejam como eles estão agora, iguais ou piores do que quando começaram sua vida matrimonial. Atualização 6. Se passaram 3 anos desde que minha história começou e Orson e eu nos casamos, apenas 3 anos era o que meus pais tinham que esperar para que o sonho deles se tornasse realidade. Mas infelizmente eles tiveram que ver de longe porque não foram convidados para o casamento. Para ser justa, também não convidamos muita gente já que foi algo bem pequeno, apenas meu avô, alguns familiares e alguns amigos. Foi uma cerimônia íntima e simples. Fico me perguntando se meus pais se sentiram envergonhados por não serem convidados. Sei que o fato de eu não me casar era uma fonte de vergonha para eles, mas não serem convidados lhes pareceu igualmente vergonhoso ou não? De qualquer forma, não sei, não tive nenhum contato com eles durante todo esse tempo, nem mesmo meu avô. A única coisa que sei é que meu pai conseguiu um emprego já que meu avô nunca lhe devolveu o cargo. Não sei se é um bom emprego ou não, mas a julgar pelo pouco que ele se gabou nas redes sociais, segundo me disseram, não deve ser digno de orgulho. Para Orson e para mim pelo menos nossas carreiras decolaram, o que nos permite começar esta nova vida de casados e talvez no futuro ter filhos sobre uma base sólida.